Vamos para mais um dia na graça do Senhor. E eu acredito que vocês já estão percebendo que cada vez mais que a gente vai mergulhando no livro de Romanos, a gente vai percebendo essa briga, esse questionamento de muitas pessoas religiosas e questionando Paulo de tudo, porque tudo se baseava no que é correto, no que é certo, pelos próprios esforços, e Paulo vai quebrando isso, né, na leitura de Romanos. Então, vamos orar para a gente começar a ler e ser cada vez mais livre da religiosidade, do legalismo, né, do fazer tudo certinho, perfeito, porque não é isso que Deus espera da gente. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de mais um dia estar aqui lendo a Tua palavra, Pai, para que nós venhamos ser cheias da Tua graça e saber, meu Deus, que nós temos que deixar as coisas para trás, as coisas velhas para trás e nos revestirmos, meu Deus, da Tua palavra para vencermos esses desafios. Então, toca no coração de cada mulher. Vai, Senhor, limpando todo o legalismo, toda a religiosidade que até hoje elas têm abraçado, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, mulher. Bora lá. E o livro já começa assim: livres do pecado pela graça. Livres do pecado pela graça. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivemos para Deus em Cristo Jesus. Aqui, gente, se a gente for parar para pensar, olha a importância do batismo. Paulo fala que o batismo é a nossa crucificação. É ali que a gente morre para os nossos pecados, morre para a antiga velha natureza. Basta a gente imaginar, Cristo morreu na cruz. A gente imagina Cristo crucificado e morto naquele dia. E se você olhar para o batismo, você aceitou Jesus, você desceu às águas, é simbólico, né? Porque tem gente que fala assim, mas o batismo não salva. O batismo é uma decisão que a gente toma de morrer com Cristo. Ou seja, pense no sofrimento de Cristo na cruz. Aí você tem que trazer isso para a tua vida. Eu me batizei, então eu morri para as coisas velhas. Eu não faço mais as coisas que eu fazia. Houve uma morte no meu batismo e agora há uma ressurreição. Quando a gente sai da água, existe ali um novo nascimento, e ele diz para a gente para andarmos em novidade de vida. Quando Cristo ressuscitou no terceiro dia, Cristo não estava mais com aquelas feridas, Cristo não estava mais sangrando, mas Cristo estava com as marcas em suas mãos. Cristo estava com as marcas no corpo, não mais que aquilo trazia sofrimento, entende? Então,
Muitas vezes eu percebo que a gente quer ficar firme na palavra do Senhor, a gente quer ficar firme na igreja, a gente quer ficar firme, mas as pessoas estão tão apegadas à legalidade que possivelmente você se encontra numa situação que você quer vencê-la, ainda não conseguiu, aí você quer ir para a igreja para ouvir a palavra do Senhor e você chega lá ouvindo a verdade, né? Possivelmente quem é viciado em álcool, quem é viciado em droga, quem é viciado em sexo, em pornografia, tá tentando vencer isso, ainda não conseguiu, aí chega lá na igreja ouvindo só a lei, porque a lei, gente, ela vai mostrar a nossa falha, ela vai mostrar o quanto a gente tem que, de fato, abandonar aquilo. Só que ela não ajuda a abandonar, ela simplesmente diz assim, olha, você tá errado nisso daqui, esse é o teu pecado e te crucifica naquilo. Já a graça não, Jesus está dizendo, tem uma novidade de vida, abandonem as coisas, você não precisa mais ficar se condenando por causa dos seus erros e por causa das suas falhas. Eu, gente, fiquei tanto tempo escrava na legalidade que, é como eu te falei, eu queria ser perfeitinha, eu queria fazer as coisas tudo certinho, eu falei isso ontem. Então, a gente acaba caindo nessa armadilha de Satanás, que a gente não vai conseguir ser perfeita e você fica ali, ó, naquele ciclo, tentando acertar, mas não acerta. Então, se você já se batizou, confie de que você morreu com Cristo. E ao sair das águas, tem uma novidade de vida para você. Amém? E aí, ele vai continuando aqui, ó. Para que nós vivamos agora para Deus, para que a gente viva agora para Cristo. E como fazer isso no dia a dia, que é tão difícil, e às vezes tem pessoas que moram com a gente, que conhece a Deus, mas é como se não conhecesse, ou só você na sua casa busca o Senhor e as outras pessoas não buscam. E aí você ainda tá no iniciozinho da sua conversão, e aí as pessoas só vão ver o que tá de errado em você e vai apontar. Você não deve desanimar nesse momento, você deve reconhecer, olha, realmente eu sou falha. Isso para você mesmo, você não precisa falar para ninguém. Eu sou falha, eu tô errando nisso, Jesus. Eu tenho vários vícios, eu tenho várias manias. Eu não consigo sair desses vícios sozinha, me ajuda. E aí o Senhor vai te ajudando e vai derramando graça, e vai derramando esse nascimento, porque você vai tendo um novo viver. Você nasceu de novo. Então o Senhor vai fazendo novas todas as coisas para te dar uma vida nova e não mais uma vida escrava no pecado. Por que que Paulo fala de escravidão? Porque ninguém é 100% livre e independente. Você vai estar servindo a alguém, vai estar servindo a um senhor. Se você é um escravo, você tem que entender que agora você é escrava de Cristo ou escrava do pecado, que só traz destruição e espaço para o diabo entrar na sua vida, porque Satanás, o nome já diz tudo, acusador. E aí você tem que fazer uma escolha. Eu me batizei e agora eu sou escrava de Cristo. Eu tenho um Senhor. E aqui escrava, gente, no sentido, é 1000 vezes melhor você ser escrava de Cristo do que você ser escrava das suas paixões. Eu falo isso assim de uma forma bem, com muito amor, porque eu passei anos da minha vida escrava de mim mesma, dos meus desejos, das minhas realizações, querendo agradar as pessoas, principalmente a gente quer sempre agradar o pai, a mãe, porque pai e mãe têm um peso muito importante na nossa vida. Eles são as pessoas que a gente quer trazer orgulho para a vida deles. E quanto mais a gente tenta acertar para agradar eles, muitas vezes a gente erra muito. Então eu passei muito tempo nesse vício, nesse ciclo vicioso de querer acertar, que, gente, parecia um redemoinho assim, sabe? Redemoinho? É, redemoinho. Que parecia que só ia crescendo, aquele negócio ia crescendo e eu estava presa na lei. Então, quando eu entendi que é a graça do Senhor que nos faz suportar todas as coisas, que mesmo a gente já viu na palavra de Romanos 5 que Deus não esperou uma perfeição nossa, Ele veio para a gente no momento mais difícil. Então, mesmo indo para a igreja, se houver alguma palavra que está falando a verdade, mas veio culpa e condenação,
rejeite, repreenda e clame graça do Senhor, porque não é a palavra que está te condenando, é o acusador. A palavra ela vai trazer a verdade, mas a palavra em Coríntios também fala que a letra mata e o espírito vivifica. Então a lei vai trazer sempre essa clareza de que você estava errada, pecadora, perdida, e estávamos mesmo, mas agora a gente tem Jesus. Então, no capítulo 12 ele diz assim: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. A gente se batizou, a gente saiu da morte e agora veio para a vida, porque no batismo a gente reconhece que o Senhor da nossa vida é Jesus, e não nós e nem o pecado. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. A gente sabe que mesmo depois do batismo haverá uma guerra. O pecado, ele vem tentando ordenar as coisas pra gente e aí coloca aflições, tem desejos que é tão difícil o ser humano vencer que a pessoa vive caindo, mas Paulo está dizendo, você não é mais escravo do pecado. E quais são os membros? A gente sabe que o diabo ele entra na nossa vida pelos nossos 5 sentidos, né? Que é o toque, é os olhos, é a boca, é a mente. Então a gente precisa pensar assim: o que eu estou vendo? O que eu estou assistindo? Está alimentando o quê? Está me fortalecendo em Deus ou está me fazendo pecar? O que eu estou vendo na internet? Quem que eu estou seguindo? O que eu estou lendo? O que eu estou assistindo? E os meus ouvidos? O que os meus ouvidos, eu estou emprestando os meus ouvidos para ouvir o quê? Que tipo de música eu estou ouvindo? E a minha mente? Eu estou alimentando a minha mente com o quê? Com a palavra do Senhor? Eu estou lendo a palavra do Senhor? Eu estou lendo livros que me aproximam do Senhor? Ou eu estou perdendo meu tempo alimentando a minha mente com tudo que o mundo diz que tem que ser? Então, gente, a gente precisa entender que as nossas mãos são membros, nossa boca, ouvido, olhos e mentes. Vamos falar mais profundo? Os nossos órgãos genitais são membros, as nossas pernas são membro. Então, gente, as nossas escolhas hoje, a gente não pode mais ficar emprestando os nossos ouvidos a coisas que vai nos afastar de Deus. Quando eu decidi, né, aceitar o sim para o Senhor e obedecer, veio a Ju lá no meu Instagram e falou assim: Fê, eu saí do meu trabalho porque o meu trabalho estava me afastando do Senhor. Olha, gente, que fé e que obediência, porque o desejo dela está em agradar o Senhor. E tem gente que vai dizer assim: mas é eles que fazem isso, não é eu, então eu não tenho nada a ver com isso. Tem a ver sim. Então, se você está num lugar que te afasta do Senhor, saia. Saia, porque o Senhor é que provê todas as nossas necessidades. Amém? Então você não é mais escrava do pecado. Você agora está em Cristo Jesus. E aqui no capítulo 15 ele diz servo da justiça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Gente, o legalismo, a religiosidade, ela é tão já enraizada em nós que às vezes a gente tem dificuldade de entender a graça do Senhor, porque a gente quer sempre estar se esforçando para merecer algo. E quando Paulo vai falando aqui, de modo nenhum, a graça, gente, teve um preço de sacrifício de sangue. Agora, eu não peco mais porque eu sei a quem eu pertenço. Eu não preciso mais da lei me condenando e me dizendo o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Não, eu sou livre para escolher não pecar. Eu sou livre para escolher viver debaixo do sacrifício de Jesus. Olha a diferença.
Agora nós temos liberdade para escolher não fazer o que é errado. Por exemplo, a Bíblia não condena você beber um vinho ou um álcool, mas se você beber a cerveja, se você beber o álcool e você se transforma, você vai beber para quê? Ou se você beber esse vinho e esse álcool, que a pessoa que está do teu lado vai pecar porque ela é fraca e não consegue resistir, você já está pecando porque você está fazendo a outra pessoa pecar. Então a gente tem graça, Senhor. Eu não preciso disso daqui para viver. Você é livre para rejeitar isso. Eu não preciso disso para viver, eu preciso da graça do Senhor para viver. Eu não preciso desse vício para saciar a minha alma. Compreendem? E aí ele fala assim: será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, olha, servos para a obediência, a gente é servo do Senhor e a gente obedece ao Senhor. Se você não obedece ao Senhor, você vai estar obedecendo à sua carne ou ao diabo. Vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou a obediência que conduz à justiça. Então, obedecer pode parecer difícil. Obedecer pode parecer que Deus está exigindo demais da gente, mas nos leva à liberdade, nos traz alívio em nossa alma. Toda vez que a gente rejeita algo que faz mal para o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, a gente está falando um sim para o Senhor e isso é obediência. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Olha só, a gente é tão limitado que às vezes a gente não consegue mesmo entender o quão Deus nos ama e o quanto o sacrifício da graça é tão poderoso. Imagina você, tem um filho e você vê seu filho querendo morrer para te salvar. Isso humanamente, né? Porque Deus não precisava de salvação. Ou alguém da sua família, você está precisando de um órgão e algum filho, uma esposa vai lá e abre mão desse órgão porque você precisa dele para viver. Isso é um ato de amor e Jesus fez o maior ato de amor. Então, não fique mais presa à religiosidade, não fique. Você hoje é escravo da obediência. Então, por mais que seja difícil, obedeça. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Então, gente, a gente tem que perceber que antes a gente era escravo da impureza. Então, tem mulher, às vezes a gente só fala de homens, mas tem mulher que é viciada em pornografia, tem mulher que às vezes viu isso em casa. E pai e mãe, gente, não tem olhos atentos o tempo todo para os filhos. E tem coisas que a gente aprende na nossa casa. Então, arrependa-se, peça perdão, Senhor. Eu me arrependo porque eu pratiquei esse tipo eu tive esse tipo de atitude, eu me arrependo por ter cometido tal ato. E o Senhor vai gerando isso na sua mente e você vai pedindo perdão. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Quais foram os frutos que nós colhemos quando olhamos para trás de tudo de errado que a gente já fez, de todas as escolhas que era contra ao que Deus desejava para nós? Só destruição. Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se você ouvir essa passagem, não se sinta
perplexa, não traga terror para sua alma, para o seu coração. Não faça isso com você. Se você fez todos esses tipos de pecado que Paulo está dizendo que leva à morte, que é o que? A cobiça, a inveja, a prostituição, o adultério, tantas coisas, gente. Arrependa-se diante do Senhor. Senhor, eu já te conhecia e mesmo assim eu pratiquei todas essas coisas. Me ajude a permanecer no Senhor. E vá, gente, ó, não tem como a gente se converter se a gente não se arrepender. Por isso que o ato de arrependimento é um ato para santificação. A gente se arrepende, pede ajuda ao Senhor e não pratica mais. Porque a gente já sabe que nós temos escolhas, nós somos livres para escolher. Se eu escolho continuar no pecado porque é confortável, porque a sua carne deseja muito isso e ele te governa, você sabe que isso vai te levar à morte. Agora, se você escolhe resistir, olha, eu estou com muito desejo de fazer tal coisa, mas eu vou abrir mão porque hoje eu não sou mais escrava do pecado, eu sou escrava de Cristo. E aí, gente, a gente tem que aprender uma coisa, a gente tem que se submeter. Coloca a cara no chão, coloca a cara no chão e começa a clamar. Senhor, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu estou viva, porque a sua misericórdia me alcança, me dá. Senhor, derrama a sua misericórdia, a sua graça sobre a minha vida para eu enfrentar esse pecado que me atormenta há anos. E assim você vai sendo livre, em nome de Jesus, amém? Eu espero que vocês estejam entendendo que haverá um conflito a nossa vida inteira, mas que nós temos a escolha de olhar para Jesus e permanecer em Jesus e vencer esses obstáculos que para o mundo já nem mais é obstáculo, porque está tudo tão muito comum, e aí a gente vai olhando para o mundo, tudo bem, isso não tem nada a ver. Vigiem, ore e se alimentem da palavra. Senhor, eu quero te agradecer por cada mulher que vai sair daqui liberta da religiosidade, do legalismo, que vão sair daqui, Pai, satisfeitas no Senhor e determinadas a obedecer, por mais difícil que seja. Senhor, derrama graça para que elas venham reconhecer aquilo que elas estão presas, para que elas venham se arrepender e colocar isso diante da cruz de Jesus, porque elas já entenderam que morreram com o Senhor e que agora elas vão viver pelo Espírito e não mais pelo desejo do pecado. Em nome de Jesus, Pai, que eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui com elas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmã. Glória a Deus. Fiquem com o Senhor e até amanhã, se Deus quiser.